em que Jesus ensina os seus discípulos a orar, ele diz: dá-nos a cada dia o pão cotidiano. Então o cristão pode também pedir, o cristão pode também pedir a Deus aquilo que ele vê que é necessário para o seu dia a dia, o pão de cada dia. Não é proibido, não é pecado pedir, e Jesus até explicita isto. Na continuação do capítulo 11 de São Lucas, ele diz: portanto eu vos digo, pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei a porta e vos será aberta, pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e quem bate a porta será aberta. Muito bem? Então quer dizer que nós podemos e devemos pedir. E é interessante como Jesus muitas vezes usa até parábolas meio desconcertantes. Nesse evangelho de São Lucas, ele usa aquela parábola do amigo que chega no meio da noite e o outro lá fora pedindo insistentemente que quer um pedaço de pão, que quer pão para os visitantes que chegaram. Então o amigo que está dentro de casa diz: olha, eu vou atender esse chato de galocha que está aqui me importunando, para ver se pelo menos eu consigo dormir. Essa pequena parábola é colocada também nesse capítulo 11 de São Lucas, mas Jesus até coloca uma outra parábola mais desconcertante ainda, que foi inclusive o evangelho de ontem. No evangelho que foi proclamado ontem, nós temos a viúva e o juiz iníquo, em que Jesus compara a oração do cristão com aquela viúva que insiste para que o juiz faça a justiça. Nós ficamos meio desconcertados com esse tipo de parábola, porque parece que Deus seria como o amigo que quer se livrar do outro que é chato, ou como o juiz iníquo que quer se livrar da viúva. Que coisa estranha que Jesus faça uma comparação dessa. Ele está comparando Deus, que é bom, que é Pai, que é bondade, com essas duas figuras tão ruins. Bom, para nós compreendermos esta comparação de Jesus, o próprio Jesus interpreta isso também no capítulo 11 de São Lucas. Ele diz assim: algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Eis aí a interpretação, a chave. Se vós que sois maus concedeis as coisas, quanto mais o Pai do céu não vai dar. Se você que é mau abre a porta para o vizinho, embora você já esteja dormindo, se você que é juiz injusto concede as coisas para a viúva, embora você não esteja com vontade de fazer justiça, se vós que sois maus concedeis as coisas, quanto mais o Pai do céu. Não sei se dá para entender essas parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus em que nós somos chamados a pedir com insistência, somos chamados a suplicar a Deus, não são para dobrar o coração de Deus, mas são para que nós compreendamos que Deus quer nos dar o que nós pedimos, mas existe uma coisa que está muitas vezes impedindo: o meu coração. O meu coração muitas vezes impede isso, ou porque meu coração não está pronto para receber a graça, ou, e aqui é importante, porque eu estou pedindo a coisa errada. Porque o meu coração está pedindo algo que parece bom, mas que na realidade não é tão bom assim. E aqui então é a atitude cristã.
do pedir com insistência. O pedir com insistência tem o seu lado positivo na oração cristã, mas não é, a razão do pedir com insistência não é convencer Deus de que Ele seja bonzinho conosco. Não, nós não queremos mudar Deus. O cristão não deseja mudar Deus, mudar os decretos de Deus. O cristão deseja sim dobrar a sua vontade. E também na oração de Jesus no Horto das Oliveiras nós vemos isso. Jesus diz assim: Abba, Pai, Tu podes tudo, afasta de mim este cálice. Jesus pede e pede insistentemente. O evangelista nos mostra Jesus agitado naquela oração do Horto das Oliveiras. Se você for olhar o capítulo 15 de São Marcos, você vai ver um Jesus bem diferente daquele que nós estamos acostumados. Nós estamos acostumados a ver Jesus tranquilo, não é? Acostumados a ver Jesus que reza, muito tranquilo, confiante em Deus. Mas no capítulo 15 de São Marcos, no Horto das Oliveiras, Jesus está agitado, ele não consegue quase parar na oração. Ele se prostra, depois se levanta, vai, acorda os discípulos, volta outra vez, se prostra outra vez, se levanta, acorda os discípulos uma segunda vez. Jesus está totalmente agitado, justamente mostrando que não é fácil a vontade humana se dobrar diante da vontade de Deus. Mas ele pede: afasta de mim esse cálice. E pede com insistência. Mas eis aí a diferença da oração cristã. A carta aos Hebreus, preces e súplicas àquele que podia salvá-lo da morte, com grande clamor e lágrimas. Quando foi que Jesus dirigiu preces e súplicas com clamor e lágrimas a Deus? Quando foi? No Horto das Oliveiras. Não tem dúvida nenhuma de que a carta aos Hebreus aqui está falando claramente do Horto das Oliveiras. Nos seus dias aqui na terra, o Filho de Deus dirigiu preces e súplicas com grande clamor e lágrimas àquele que poderia salvá-lo da morte. E aqui vem a parte surpreendente da carta aos Hebreus. A carta diz assim: ele foi atendido. Ele foi atendido por causa da sua piedade. Isso é surpreendente. A oração de Jesus no Horto das Oliveiras foi atendida por Deus. Mas como, padre? Jesus disse assim: afasta de mim esse cálice, e ele morreu na cruz? Sim, mas foi atendido na manhã da ressurreição. Meus irmãos, suas preces serão ouvidas. Como? Quando? Deixe que Deus decida. Deixe que Deus faça. Peça. Você deve pedir. Você pode pedir. Peça a Deus. Peça a Deus com insistência. Peça a Deus com clamor e lágrimas. Mas peça com uma atitude cristã. Não peça como o pagão que acha que vai realizar todos os seus desejos, todas as suas vontades, as suas veleidades. Jesus, quando ora no Horto das Oliveiras, ele diz: Senhor, Tu podes tudo. Ele começa professando a fé: se Deus quiser me livrar desta hora, Ele pode me livrar. Tu podes tudo. Afasta de mim esse cálice. Ele pede, ele ousa, e ele pede com insistência, com agonia. Agonia, a palavra agonia quer dizer uma luta, porque a nossa vida de oração é também uma vida de luta, é uma luta espiritual, e a luta espiritual não é só com o diabo, não. Muita gente acha que luta espiritual, a batalha espiritual é somente contra o demônio. Muitas vezes, meus irmãos, a batalha e a luta espiritual se trava dentro de nós. Nós não somos gente, nós somos um campo de batalhas. Porque a nossa vontade dificilmente se dobra diante de Deus. E por isso a gente agoniza, luta
luta. E a nossa oração é ouvida. Como? Nem sempre da forma como nós gostaríamos que fosse ouvida. Nós gostaríamos que Deus nos livrasse da cruz. E Deus atende a nossa oração na manhã da ressurreição, depois que já passamos pela cruz. Ele ouve a nossa oração. Ele é bondade, Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é compaixão. Mas como Jesus, nós temos que dizer: Senhor, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Esta é a oração cristã. Então, meus irmãos, nós podemos e devemos pedir. Nós precisamos ser ousados ao rezar. Sim. Mas a vontade de Deus é o critério último. E a confiança na bondade dEle. Mesmo que eu esteja sofrendo. Mesmo que eu esteja sofrendo. Mesmo que aquilo que está acontecendo na minha vida não tenha explicação. Eu não entendo. Quantos e quantos santos, na oração, com toda a franqueza, com toda a parresia, com toda a franqueza da alma, dirigida a Deus, os santos dizem: Senhor, eu não vos compreendo. Por que não ouvis minha oração? O que eu estou pedindo parece tão bom. E nessa hora os santos estão pedindo exatamente como Jesus pediu. Estão fazendo exatamente a oração do Horto das Oliveiras e são sempre atendidos. Como? Na manhã da ressurreição. Então é necessário, sim. É necessário, sim,